Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu povo, você que está aí em casa, nos acompanhando. Estamos só um pouquinho atrasados, quase nada, mas como de costume, o dia que tudo estiver certinho, você está no canal errado. Então, tenha certeza que você está com a gente aqui na paróquia, na Escola de Maria. Acabei de colocar a oração para vocês aí, acompanhem com a gente. Ó, o padre tem lá, Andréia aqui. Vamos lá? Ó Senhor, meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que fiz, nem com bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Dando continuidade à nossa aula, a Fábia já está ali tentando derrubar o celular. A gente troca cameraman, mas aquela cócegazinha do derruba a câmera não nos abandona. A gente começa hoje lá no capítulo 3, no parágrafo 683, creio no Espírito Santo. Hoje eu não vou levantar muito não, porque semana passada a Nilzinha e a minha mãe brigaram comigo, porque eu estava levantando demais e eu fiz uma cirurgia semana retrasada. Eu já estou bem, mas elas brigaram comigo, então hoje eu vou daqui, tá bom, gente? Creio no Espírito Santo. Anota aí, porque a gente chega agora no momento do estudo do credo, da nossa profissão de fé, que ele é bem denso, tem muito conteúdo, tem muita coisa que vai nos ajudar a entender, mas também pode nos confundir. Então comecem a prestar atenção, peguem o catecismo de vocês e vão anotando aí também. Lá no 683, a gente começa a entender que nós somos movidos pela ação do Espírito Santo. Nós, através da ação do Espírito Santo, nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós só podemos chamar a Deus de Pai pela ação do Espírito Santo. Lá em Coríntios vai dizer assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Está lá na 1 Coríntios. E é através do Espírito Santo que nós conseguimos entender a paternidade de Deus e o senhorio de Jesus. É através do Espírito Santo que nós podemos chamar a Deus de Pai. Vai dizer também lá que Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, que está em Gálatas 4:6. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. E essa fé que é suscitada em nós, para essa maior intimidade que nós temos com Jesus, primeiro a gente precisa ser tocado pelo Espírito Santo.
É Ele que vai suscitar em nós, vai soprar em nós a nossa fé. A fé que vai ser despertada em nós também, em contrapartida, precisamos nos deixar ser tocados pelo Espírito Santo, que suscita, que sopra em nós essa fé. E como isso começa a se dar na nossa vida, na nossa caminhada de fé? Através do nosso batismo, nosso primeiro contato com o Espírito Santo. O batismo, ele vai nos conceder a graça do novo nascimento em Deus Pai por meio do seu Filho, no Espírito Santo. Pois o que tem o Espírito de Deus são conduzidos no Verbo, isto é, ao Filho, mas ao Filho apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede o Filho. Começa a ficar confuso, né? A gente vai ouvindo muito aqui o Pai, o Filho, o Pai, mas lá na frente, conforme a gente for adentrando esse estudo do Espírito Santo, a gente vai conseguindo deixar isso mais claro e vai, vai entendendo um pouco mais e a confusão que inicialmente se dá na nossa cabeça, ela vai se dissipando. Como eu disse, no batismo a gente recebe a graça do Espírito Santo. É uma vida nova que nós recebemos a partir dali, uma vida plena. É uma vida cheia de graças, cheia do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade Santa, a terceira pessoa da Trindade. E essa vida plena, essa vida íntima que nós recebemos através do Espírito Santo, ela é oferecida por Deus através do Espírito Santo. E o São Gregório, até aqui no Catecismo tem a citação dele que nós vamos ler, ele nos explica não o papel de cada pessoa da Trindade, mas ele explica para a gente, nos ajuda a entender que o Espírito Santo, ele já existia desde o princípio. Enfim, eu vou ler o pedaço aqui, acho que a gente consegue entender um pouco melhor. Lá no 684, a citação de São Gregório vai dizer assim: o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mais obscuramente o Filho, e o Novo manifesta o Filho, que fez entrever a divindade do Espírito Santo. Então, lá no Antigo Testamento, nós já tínhamos o Espírito Santo. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, a gente começa a entender a criação, e conforme o autor vai ali, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, ele fala da criação, depois no final dizia que o Espírito pairava, O padre depois pode falar um pouco melhor para a gente. Mas o Antigo Testamento, ele não falava claramente do Espírito Santo, até mesmo para que não confundisse o povo do Antigo Testamento. Eles cultuavam a vários deuses. Então, se ali se falasse do Espírito Santo, até mesmo do Filho, que também é citado por alguns profetas, mas se falasse claramente do Filho ali, eles podiam entender que seria um outro Deus chegando, e não a Trindade Santa. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente quando ainda não se confessava a divindade do Pai, que é o que eu disse agora para vocês, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão tanto ousada. É por meio de avanços e progressões de glórias em glória que a luz da Trindade resplenderá em claridades mais brilhantes. Então, para a gente entender, houve o momento em que Deus se revelou aos profetas, depois a revelação se deu com o seu Filho, a vinda do seu Filho, a partir do momento que os homens ali já compreendiam que era apenas um único Deus, e com a revelação do Filho, pôde-se o Espírito Santo ser mostrado, ser reconhecido através do Filho de Deus. Então, nós temos aí a Trindade, que nós já havíamos estudado, e
essa revelação se dá de uma forma que a gente, que aquele povo e nós entendêssemos, sem se tornar uma bagunça, dúvidas para todo o povo. E o Espírito Santo, deixa eu virar aqui minha folhinha, minha cola, e para eu finalizar um pouco a minha parte, já lá no artigo 8, a partir do parágrafo 687, aonde novamente afirma através do nosso credo, da fé que professamos, creio no Espírito Santo, ele vem dizer para a gente que o Espírito Santo ele não fala de si mesmo. Eu até, no meu entendimento, no que eu busquei um pouco hoje compreender mais, eu diria assim, eu ouço essa expressão muito da Naira, né, que o Espírito Santo ele é educado, ele não entra sem bater, né, se a gente não der a permissão. E a mesma coisa, o que eu entendi aqui, dele não falar de si mesmo, é que a gente não ouve o Espírito Santo, é algo que nós vamos sentir, o ar, o soprar do Espírito Santo, que vai nos desvendando e apresentando Jesus Cristo. Então, São João mesmo vai dizer, o mundo não pode acolher o Espírito Santo porque não o conhece, mas os que o conhecem através de Jesus Cristo, creem e permanecem. Então, de novo, voltando à Santíssima Trindade, é algo entrelaçado, que a partir do momento em que conhecemos e cremos, a gente não vai embora mais, a gente permanece nele. O pessoal da renovação, que eu vejo a Fábia ali abrindo o olho, está entendendo o que eu estou dizendo, né? E aí São Gregório, não é o São Gregório, mas São João. Ele diz, né, que para que a gente possa sentir e permanecer, a gente vai estar muito ligado à igreja, que é a comunhão da fé viva dos apóstolos, que foram inspirados e transmitiram a ação do Espírito Santo. O Evangelho de ontem nos falava sobre ser testemunhas. Então, ao meu entendimento, a partir do momento em que nós nos deixamos ser tocados pelo Espírito Santo, nos abrimos ao entendimento e o conhecemos, nós temos a obrigação de ser testemunhas e transmitir essa ação do Espírito Santo. O Catecismo ele nos dá alguns exemplos lá, como as Escrituras, que nós já estudamos também pelo Catecismo da Igreja Católica. A Sagrada Escritura foi escrita por homens inspirados por Deus. Tudo que está escrito lá não foi alguém que acordou e falou, olha, agora eu vou começar a escrever aqui Gênesis. No princípio, não, foram todos inspirados. Temos também a tradição da Santa Igreja, que os nossos padres e os apóstolos vieram transmitindo para chegar até nós, o magistério também, a liturgia sacramental, se a gente prestar atenção dentro da Santa Missa, numa ordenação, enfim, em vários momentos, se é falado, se é feito orações com o Espírito Santo, a nossa resposta também, enviar o Espírito, enfim. Na nossa oração também, a oração da igreja, a nossa oração pessoal, nos carismas e ministérios, também no testemunho dos santos. Padre Rafael usa muito essa expressão e eu tenho tomado ela também muito como um lema. A igreja salva, mas você já viu alguém que está dentro da igreja, assim, seguindo os seus preceitos como os santos os seguiram, descer? Finalizo a minha fala, vai que é sua. Eu vou levantar um pouquinho, tá, gente? Boa noite. Olha, a gente está falando aqui, pode parecer o óbvio para a maioria das pessoas, mas a gente está começando aqui bem no comecinho, para não ficar dúvida. O catecismo ele vai desenhando essa pessoa que para alguns é desconhecida e para outros só ouviram falar, só conhecem uma face dele, e a gente vai tentar aqui com o catecismo mostrar várias faces. Então hoje a gente vai falando devagarinho quem é o Espírito Santo, das definições e tudo mais.
Então, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Ele é Deus. Está lá no 689. Ele é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como no seu dom de amor pelo mundo. Mas, ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial, indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Então, ao mesmo tempo que são três pessoas distintas, elas são também indivisíveis. Como? O mistério de Deus. Ele é realmente Deus. Então, uma coisa que eu sempre falo sobre o Espírito Santo, que ele é um Espírito de verdade. Fraca da Santíssima Trindade, ou mais acessível, não. As três pessoas, elas estão sempre juntas, interagindo entre si e sempre trabalhando em prol uma da outra. A gente vai ver aqui, a partir de agora, a missão conjunta do Filho e do Espírito. Por quê? O Filho veio para mostrar o Pai. E o Espírito Santo veio para dar um certificado lá, né? A carimbada de verdadeiro no Filho. Veio para dizer que realmente o Filho sabia do que estava falando e que não ia nos abandonar. Olha, quando o Pai envia o seu verbo, envia sempre o sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece e Ele, a imagem visível de Deus visível. E mais, o Espírito Santo que o revela. Não dá para você conhecer o Filho sem a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção deles dois. É o amor do Pai e do Filho. Jesus Cristo ungido pelo Espírito Santo, e a partir da encarnação decorre a sua plenitude. Eu vou pedir para a gente dar uma olhadinha ali no Catecismo da Igreja Católica, no Catecismo não, na Bíblia, no batismo de Jesus, segundo João. Deixa eu achar aqui. Tem. Deixa eu aqui. João 1, 33. Quer deixar eu procurar? Pode ler, então não deixa eu botar. Não, ler não consigo, né? 1,33, tá? Vamos lá. Umas letrinhas pequenininhas. Quer fazer? É só o 33? Um pouquinho mais para frente, pode ir. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem você vir é o Espírito, e descer e permanecer é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então era isso, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem para confirmar, vem para confirmar o Filho de Deus. Deixa eu ver aqui, tem mais uma outra parte. Aí ele fala que, avisando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, sem o Espírito Santo, a gente, ali na figura do batismo, a gente vai encontrar Jesus e o Espírito Santo ali em forma de pomba. E o Padre Rafael vai falar mais um pouquinho sobre os símbolos, né, do Espírito Santo, sobre todos os símbolos e as linguagens que aparecem revelando o Espírito Santo para nós na Bíblia, que são diferentes e que ele vai se mostrando ao longo do Novo Testamento para nós. Deixa eu ver aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha agora no 691.
O nome próprio do Espírito Santo. Espírito Santo é este nome próprio daquele que adoramos, glorificamos com o Pai e com o Filho. A igreja recebeu do Senhor e professa no batismo dos seus novos filhos. O termo espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual é o sentido primeiro, que significa sopro, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora lá no João 3, de 5 a 8. A conversa entre Jesus e Nicodemos. Tá bom, vai poder só gravar. Do 5 a 8? Isso, do 5 a 8. Ai, gente, coisas que acontecem por trás das câmeras que vocês nem imaginam. Mas vamos lá, do 5 ao 8, cadê o 5? Roubaram o 5 aqui na Bíblia. Jesus respondeu: eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu no Espírito. Aí o Nicodemos vai seguindo aqui. Eu achei muito engraçado assim, que Jesus tira o sarro de Nicodemos, coitado. Aí replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Aí Jesus vai e tira o sarro da cara dele. Você é doutor em Israel e ignora essas coisas? Você não diz que sabe tudo e não sabe como é que você vai nascer de novo? Em verdade vos digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tem falado das coisas terrenas e não credes, como que vai crer das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem. Então, hoje a gente estava conversando isso com o padre Rafael. Se a pessoa não entende as coisas daqui da terra, como que ela vai entender as coisas do céu? Às vezes a gente tem que começar ali do começo, do beabá. Falar como você está reclamando que a pessoa falou isso, se ela só conhece isso. Quem é bom, fala de bondade. Quem só conhece a maldade, vai falar da maldade. Então, como Nicodemos, ele conhecia tudo. Aí ele vai falar, ele é um doutor, mas ele não conseguiu entender as palavras de Jesus num segundo plano, porque ele fala, não, nascer de novo é ter uma vida nova, é renascer, é mudar de atitude, é ter novas atitudes, é mudar, do homem velho para o homem novo, é você realmente ter uma vida nova em Cristo. Isso que é realmente ser batizado no Espírito Santo e renascer através dele. E o catecismo ele vai seguindo aqui, falando dos nomes que o Espírito Santo pode ter na Bíblia. Ele vai chamar de Paráclito, que o Paráclito é literalmente aquele que é chamado para perto, ou advogado. Aí ele cita vários versículos, de João principalmente, que vai falar, ele é o pacificador, ele é o advogado, ele é o intermediário. Uma época eu trabalhava muito com advogados. Aí uma vez o que me chamou a atenção, ele fez uma ligação com o Espírito Santo. Eu estava conversando com o advogado e de repente o celular dele tocou, ele falou, é uma cliente minha. Ela está reclamando que o vizinho de cima do apartamento tem um vazamento e ele não conserta. E ela quer que eu vá lá, fale com ele, para ele consertar o vazamento. Eu fiquei olhando assim, você vai fazer isso? Sim, eu sou advogado dela. E aí eu pensei, como
como eu sou pobre, né? Eu não tenho advogado. Aí depois eu lembrei que o meu advogado é só o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é Deus. Então, às vezes eu penso assim, eu tenho que ir lá e fazer tal coisa. E eu vou pedir que o Espírito Santo vá e faça. Né? Que ele facilite, que ele... às vezes a gente, como não tem essa... alguém que faça as coisas pra gente, como um advogado, a gente não consegue pensar nessa ligação entre a gente e o Espírito. Ele está sempre próximo, ele tem que fazer, porque é a função dele fazer, e ele é um facilitador, o Espírito Santo, da nossa vida em comunidade. E ele vai falando aqui, olha, ele é o Espírito da promessa, ele é o Espírito da adoção, ele é o Espírito em Cristo, ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de Deus. Em São Pedro ele fala, é o Espírito da glória. Então são N situações na Bíblia que ele vai falar do Espírito realmente de Deus. Só que, como a gente falou lá bem antes, tem gente que é igual Nicodemos, só acredita naquilo que vê. E o primeiro símbolo vai falar de um sopro, de um ruá. Quem vê o vento sopra onde quer. E por isso que muitas vezes a gente não enxerga o Espírito Santo. E aí, uma vez me perguntaram, por que a gente pede o Espírito Santo se a gente já tem, se a gente já recebeu no batismo? E eu vou responder isso de uma forma muito fácil de vocês entenderem. Não sabia não perguntar isso? Eu não sabia. Eu vou perguntar para vocês, hoje está bem frio, quem está de meia? Michele, você está de meia? Eu não, estou chegando. Você está de meia? Está de meia? Naira não está aqui. Você aí de casa, você está de meia? Quando eu perguntei, você está de meia, você não sentiu o seu pé? E se você estava com meia, você não sentiu a sua meia? Teve gente até que olhou para garantir se estava ou não, né? Mesmo sabendo que não estava. Então o Espírito Santo, ele sempre vai nos revestir de uma forma que não vai nos incomodar. Ele está sempre ali. Ele está ali desde o batismo com a gente. Mas a meia ela não pode ser apertada, ela não pode ser folgada para estar nos atrapalhando, né? Ela tem que estar ali. Você está de meia, né? Quando eu falei meia, você não pensou na sua meia? Você não sentiu a sua meia? Sentiu a sua meia? Eu estou com a meia limpa aí. Isso, de meia limpa. Segunda-feira, dia de meia limpa. Então, o Espírito Santo é esse, ele não atrapalha. Aí tem hora que a pessoa fala, o Espírito Santo está me mandando fazer. Não está mandando, o Espírito Santo é o vento suave, ele não manda, ele te auxilia. Não é no grito que você vai achar a ação do Espírito Santo. Então, ele está sempre ali com você, mas não de uma forma que ele vai te incomodar e vai te dar ordem. Não, ele te dá conselho. Mas às vezes ele dá uma chacoalhada. Então, ele te dá conselho, ele não te dá ordem. A gente é livre, né? Desde o começo lá do catecismo a gente sabe disso, nós somos livres. Então, o Espírito Santo, ele não ordena. Ele dá conselho, é bem diferente. Então, a gente precisa também entender que nós, o Espírito Santo como Deus, ele nos conhece. Ele sabe cada um de nós e ele nos acompanha. E a gente às vezes esquece que ele está conosco e por isso nós pedimos incessantemente, vem o Espírito Santo, vem Espírito Santo. Porque como Nicodemos, a gente não entende muito bem como acontecem as coisas do alto. Então a gente precisa de um pouquinho de tempo para entender. O que mais que eu iria falar? Eu queria que vocês vissem, eu acho que a maioria conhece, a sequência de Pentecostes.
E eu queria que, se você tem a oportunidade de ter aí, quem puder fazer uma pesquisinha rápida, para a gente ler junto. Isso. O padre vai recitar. Isso. E eu queria que vocês, quando vocês forem fazer uma pesquisa ali, como é que fala? Grifa, aonde os atributos do Espírito Santo que vocês vão encontrar ali na sequência. Eu vou ler bem devagarinho para vocês irem vendo aqui. Espírito de Deus, envia do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Agora ele vai começar a falar dos atributos. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arágino. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja os vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, enchei bendita, de luz bendita, chama o que crepita, o íntimo de nós. Então eu vou pedir para você agora, no comentário, colocar o que você mais identifica com o Espírito Santo na sua vida. Ele é o consolo que te acalma? Ele é o hóspede da sua alma? Ele é na sua aflição, ele é o remanso? Ele é a luz? Ele te lava quando você está sujo? Ele molha o que está seco? Ele dobra o que é duro? Esse aqui eu achei engraçado, né? Dobra o que é duro. Às vezes o duro é o nosso coração, que ele vai lá e dobra. Guia no escuro. O que mais é o que te aquece no frio? O que mais se identifica como atributo do Espírito Santo? Vamos lá. Então, meu povo, boa noite. Vamos lá. Você começou com o negócio do Theo, olha minha mãe. A senhora Oliveira aí, ó. Foi deixa que nem falar aqui. Pronto. É isso aí, meu povo. Então vamos lá para o Espírito Santo. Que a meia da Naira está dando o que falar nos comentários. Ainda mais que a Michelle colocou que ela só tem um par de meia e usa já 15 dias sem cessar. Quem está respondendo pelo meu celular é o padre, tá, gente? Meu povo, então vamos lá, creio no Espírito. Enquanto a Michelle e a Andréia falavam, eu fiz algumas perguntas, ok? Eu também fiz A primeira pergunta é: o Antigo Testamento fala do Espírito Santo? Sim, senhor. Então você responda aí para mim, se ele fala ou não. Eu já posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, peraí. Só que eu fazer igual foi com o Pedrinho. O Papa tem direito a ter 3 perguntas. Você já fez uma semana passada. Então assim, se você falar para um judeu que o Espírito que pairava sobre as águas é o Espírito Santo, você leva uma surra dele. Porque nós não podemos falar que no Antigo Testamento está a presença do Espírito sem uma visão cristã do mistério de Deus. Se nós olhamos o mistério de Deus a partir da revelação de Jesus Cristo,
nós conseguimos encontrar no Antigo Testamento a presença do Espírito. Eu vejo muitos pregadores cometerem esse erro de trazer o Espírito Santo e colocá-lo como se o Antigo Testamento estivesse comprovando a presença do Espírito. Não é esse o sentido. O Espírito Santo, ele fala de um mistério. E todas as vezes que ele relaciona o Espírito, ele está relacionando ao mistério. Nós, a partir de Cristo, reconhecemos no Antigo Testamento a presença do Espírito. Aí vem a minha segunda pergunta: qual é o ápice da revelação? Lembram? O ápice da revelação é Jesus Cristo. Para os mais íntimos, o JC. Por que, meu povo? Porque Jesus revela Deus como Pai, e Jesus envia o Espírito à igreja, sopra sobre os apóstolos o seu Espírito. Por isso que nós conseguimos entender aquilo que os judeus do Antigo Testamento não compreendiam, que aquele Espírito que parava sobre as águas é o Espírito Santo, que aquele Espírito que moveu os profetas foi o Espírito Santo. Então Jesus, como ápice da revelação, ele nos dá a graça de entendermos o Antigo Testamento. Mas os judeus não reconhecem a figura de Jesus como o Christos, o Cristo ungido ou o Messias. Então, para os judeus, o Espírito no Antigo Testamento tem um outro sentido, ok? Mas nós, como cristãos, reconhecemos que no Antigo Testamento o Espírito de Jesus, o Espírito do Novo Testamento, se faz presente. Por isso que nós fazemos algumas afirmações do Espírito Santo. A Sagrada Escritura não é um livro de receita de comida, de culinária, nem é um livro apenas histórico. A Sagrada Escritura é um livro da revelação. Todos concordam com isso? Escrevam aí no comentário. É o livro da revelação. Deus se revela ao mundo, a sua vontade, as suas palavras, a sua ação, também pela Sagrada Escritura. Qual é a missão do Espírito? A Andréia nos falou muito bem. O Espírito é aquele que revela, manifesta o mistério do Pai. Ele é Deus, não é uma pessoa fraca, mas é o Espírito que dá a graça dos homens a entrar no mistério de Cristo e no mistério do Pai. Então o Espírito é a fonte da revelação. Por isso que a Sagrada Escritura, ela é um livro inspirado, porque toda a Sagrada Escritura comunica Deus. E quem comunica Deus na nossa tradição cristã é o Espírito Santo, o Paráclitos. O Espírito tem a missão de comunicar Deus, de falar de Deus, de revelar Deus aos homens. É o Espírito que dá coragem no dia de Pentecostes aos apóstolos amedrontados para anunciar as maravilhas de Cristo, que é vontade do Pai. Então o Espírito revela Deus ao mundo. Por isso que a Sagrada Escritura é o livro da revelação. Tem muitos vaticanistas. Até eu estava assistindo o Roda Viva semana passada e estava entrevistando o cardeal Scherer. E uma pergunta muito idiota, por sinal de um católico, que vergonha, fez ao cardeal: o senhor se vê como um papa? Essa pergunta não me incomodou. O que me incomodou foi o complemento da pergunta. E não venha me responder que é o Espírito Santo, porque quando foi o conclave, eu estava em Roma e até os garçons comentavam que o senhor era um dos favoritos para ser papa. Não me venha falar que é o Espírito Santo. Olha que acusação infeliz. E a prova foi que ele não foi, né? Então foi o Espírito Santo mesmo. Pode falar o que quiser. Querer adivinhar, mas... A André deu uma boa resposta. Talvez a melhor que eu tenha escutado. Já que ele não foi eleito, então é sinal mesmo que é o Espírito. Volto no que a Michelle falou.
né? A Sagrada Escritura, a Michele também falou do magistério. O magistério é obra do Espírito, ok? A eleição de um papa, a eleição de um bispo é obra do Espírito. Ah, padre, mas tem politicagem. Você está lá para saber se tem politicagem? Você conhece algum cardeal para falar que ele fica fazendo politicagem? Então, meu irmão, sabe? É só a gente entender a nossa esfera. Quantas vezes eu já saí de casa com tudo na minha cabeça e que eu, não, isso vai acontecer, isso naquela reunião. Quando eu cheguei lá, aconteceu coisas completamente diferentes. Todo mundo já passou por isso, que é de comunidade. Você vê. Então o Espírito, ele conduz a igreja para onde ele quer, ok? E ele nunca quer algo que seja contrário à vontade do Pai no Filho, tá? Então o Espírito tocou o coração dos homens para escreverem a Sagrada Escritura. O Espírito toca o coração dos bispos, do Santo Padre, para conduzir o magistério. Ok? Vamos para a pergunta da Dani. A Dani fez uma pergunta, eu vou pedir que alguém repita aí para mim, por favor. Só que faz o microfone. Se formos batizados pelo Espírito Santo, por que precisamos confirmar o crisma? Muito bem, Dani, vamos lá, vamos entender essa realidade. Então, a primeira coisa, quem batiza não é o padre, tá? Quem batiza é o Espírito. Por isso que se você é batizado na igreja católica e depois você vai batizar em uma igreja evangélica e diz que o seu batismo não foi válido, não é um pecado contra o padre, não, é um pecado contra o Espírito. Porque quem batiza é o Espírito. O sacerdote, ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Se nós somos batizados pelo Espírito, ótima afirmação. Então uma criança pequena é levada até a pia batismal para ser marcada numa nova vida. É aquela expressão que nós tanto falamos nas aulas de Cristologia. Para se tornar um filho de Deus no Filho unigênito. Ok? Quem é o Filho por excelência de Deus? É Cristo. E na pia batismal eu me torno filho no Filho, em Jesus, porque é o Filho unigênito que me trouxe uma vida nova. Então não é mais a vida do pecado de Adão e Eva, mas agora é a nova vida. Ali eu sou marcado nesta vida em Cristo, na vontade do Pai, realizada pelo Espírito. Então aqui, eu, Rafael, na pia batismal, não, ultimamente está assim, né? Eu, Rafael, na pia batismal, me torno filho de Deus. Ok. Esse é o sentido batismal. Não é o mesmo sentido da confirmação. A homilia que está no cerimonial dos bispos vai usar uma expressão bonita sobre a confirmação. Vai dizer que pelo sacramento da crisma nós nos tornamos apóstolos de Cristo. Então vejam a diferença. Você ali é um bebê, não tem a consciência plena. Ali você é marcado pelo Espírito, se torna filho de Deus. Mas quando você adquire um intelecto, um conhecimento, uma racionalidade, pelo santo crisma você se torna apóstolo daquele que você foi marcado no dia do batismo. Por isso que junto com a unção vem a oração: receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre contigo e contigo também. Então, pelo santo crisma, não é que nós recebemos a segunda dose do Espírito, tá? Não. Pelo santo crisma nós purificamos na nossa vida o apostolado a Cristo. Já sou de Cristo, já sou marcado pelo Espírito. Mas confirmados nesta marcação primeira do batismo, eu me torno um apóstolo de Cristo. Por isso que nós confirmamos a fé. A
palavra crisma ou confirmação. Aquilo que eu me tornei pelo batismo, agora eu vou viver pelo apostolado. Ok? Deu para entender? Qual é a pergunta da Fábia? Fábia, pode fazer? Já respondeu. Já respondeu. Já respondi? Então você tem direito a outra. Você tem direito a outra, então, Fábio. Ó, foi a Naya que tirou a pergunta da Fábia. Tem alguma pergunta mais aí? Em caso de bebês, se o bebê nasceu e nasceu mortinho, ou nasceu e morreu assim logo em seguida, não deu tempo de batizar, como ocorre assim? Para onde ele vai quando morrer? Isso daí, tá? É uma pergunta interessante. Antigamente a igreja dizia do limbo, né? Que uma criança que morria sem o batismo, ela iria para o limbo. Ou Sheol também. Só que o Sheol já está mais ligado ao inferno. O limbo, o que era o limbo? Não era uma antessala do céu, tá? Era um lugar que era assim, não tinha tormento, mas também não tinha alegria. Era um purgatório sem sofrimento. Eu já ouvi dizer que, acho que não é verdade, que crianças abortadas, elas não veem a face de Deus, não vão para o céu. Não. Veja, o Papa tem uma charge interessante daquele jornal, daquela revista francesa, Charlie Hebdo, né? Que é uma charge interessante, mas é verdade. É o Papa Bento XVI fechando a porta do limbo, né? Porque o Bento XVI, nas suas catequeses, ele vai dizer que para existir a condenação deve existir o pecado e a consciência do pecado. Okay? Uma criança que não foi batizada, mesmo que seja por negligência dos pais, ela não teve a graça. Ela não teve a graça de ter uma família cristã e de inserir ela numa família cristã. Ou uma criança que foi abortada também não teve a graça de ter um pai e uma mãe cristãos para inserir a criança na fé cristã. Então o Bento XVI dizia: e a misericórdia de Deus se estende a todas as criaturas. Então provavelmente aquelas crianças que não tiveram a graça encontrarão a misericórdia de Deus nas moradas eternas. Já os pais vão prestar contas do que fazem com os seus filhos. Porque filho não é só vai lá e tem uma relação sexual, pronto. Agora fiz um filho e não. Filho é compromisso, é responsabilidade até o fim. Em uma situação, não sei se eu vou conseguir encontrar, que fala que essas crianças julgariam os próprios pais. Elas estariam ali numa citação do Antigo Testamento. Se eu achar, eu falo. Isso é delicado, porque... Isso, e aí, mas acho no sentido de olhar, olha para o filho que você fez, né? olha para a pessoa que está do lado. Olha, né? Você fez o filho, você vai ter que seria a causa responsabilidade da sua, né? Aí sim, interessante. Meu povo, teofania, eu vou falar. O que é teofania? Quem sabe? Manifestação de Deus. Muito bem, manifestação do sagrado, tá? Eu ia perguntar se era um parente da Estefânica, né? É parente da Epifania, tá? A teofania, teos, Deus, fania, manifestação. Então é a manifestação do sagrado, a manifestação de Deus. O Espírito Santo na Sagrada Escritura, ele se manifesta segundo algumas formas. Eu já falei isso, eu vou falar novamente, de uma heresia de Joaquim de Fiore, tá? Joaquim de Fiore é do século XIV. Qual é a heresia de Joaquim de Fiore? Joaquim de Fiore, ele definia os tempos. Ele dizia que o Antigo Testamento era o tempo do Pai. Então o Pai tinha a supremacia do Antigo Testamento. É o Pai que fala com Moisés, é o Pai que fala com Abraão, o Pai toca o terror do Antigo Testamento. Depois o Pai vai descansar, aí vem o Novo Testamento, e Joaquim de Fiore fala: agora é o tempo do Filho. Então Jesus Cristo veio na terra, fez churrasquinho na laje, chamou os apóstolos, aquela coisa toda que a gente conhece. E ele vai dizer: agora é o novo tempo.
É o tempo da igreja. Este é o tempo do Espírito Santo. Vai na mesma linha do pensamento que um acólito falou pra gente lá na paróquia São José Operário, que é do gasoso, do líquido e do... eu esqueci. Do sólido. Não, aqui a heresia é grande, mas não é Não tanto chega como nesse chega nível, nesse- não. explicar a Trindade a partir dos estágios da água. Vê se pode. Tá bom. Então, a igreja condenou isso. Por quê? O prólogo de São João: em princípio era de verbo, no princípio estava a palavra. Então o Filho já está aqui. E outra, o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito já estava lá. A mesma coisa o Novo Testamento. O que o anjo Gabriel anuncia? Anuncia a predileção do Pai por Maria. Quem realiza a encarnação do Verbo é obra do Espírito, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E a mesma coisa o tempo da igreja. Quem instaura a igreja? É Cristo escolhendo os apóstolos. Ok? Cristo escolhe os apóstolos para anunciar o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é vontade de quem? Do Pai. E tudo se realiza através da onde? Através do Espírito. Então Joaquim de Fiore foi condenado pela igreja como herege. E por que eu falo isso? Porque nós encontramos neste tempo, que é o tempo da igreja, a presença da Trindade. Teofania, a manifestação do sagrado. Deus se manifesta. Então eu vou falar dos sinais do Novo Testamento que manifestam o Espírito. Mas nunca vejam o Espírito separado do Pai e do Filho. Como a Andréa disse, o Espírito é Deus. O Filho é homoúsios, é consubstancial ao Pai. O Filho também é Deus. E o Pai é Deus também. Não são três deuses, é o único mistério de Deus em três pessoas distintas. Então, aonde nós encontramos a pessoa do Espírito no Novo Testamento? Na água, no Novo e no Antigo. O Espírito pairava sobre as águas, vai dizer o Antigo Testamento, e nós, numa leitura cristã, entendemos a água como o símbolo do Espírito. O povo caminhou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, atravessou o mar. Atravessar a água a pé enxuto nos recorda o quê? Que o povo que vivia na escravidão do Egito, agora imersos na água, se transfiguram na imagem do novo Deus. A água dos rios nos recordam o batismo, a vida do Espírito. Olha aqui que imagem bonita. Tem padre idiota, arqueólogo, preocupado se o rio abriu, se não abriu. Não interessa, o rio, a água, simbolização do Espírito. Eles atravessaram o rio a pé enxuto, entraram no rio, são mergulhados no mistério do Espírito. Ou seja, não podem sair da escravidão e viver como escravo. Passando a pé enxuto pelas águas, renascem novas criaturas. São libertos da escravidão. Vão alcançar a terra prometida. Nascem de novo, é a nova criação. Por isso que nós lemos no Sábado Santo a leitura de Moisés e depois, e no final eles cantaram. E aí sai, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua graça, a sua glória. Certo? Então, as águas simbolizam desde o Antigo Testamento um novo nascimento, obra do Espírito. As águas do dilúvio, meu povo. As águas do dilúvio matou os vícios e trouxe uma nova criatura. Assim também Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. O batismo de Cristo é o início da sua vida pública. Ou seja, Cristo está cheio do Espírito. Por isso que Padre Yves Congar, muito famoso esse teólogo, ele é da congregação dominicana, não, já morreu, né? Mas ele era dominicano, ele dizia, ele evitava chamar Espírito Santo, chamava Brisa Santa. Na Brisa Santa quem chama Padre Joãozinho. Ele chamava o Espírito Santo de Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus.
Por várias vezes ele assinala, por quê? Ele vai dizer que há uma simbiose na vida de Cristo, porque por várias vezes ele faz a imposição das mãos, ele cospe, faz aquela laminha e coloca no olho do cego. Vai dizer, é Cristo cura sim através do Espírito. Então toda a obra de salvação, todas as curas, toda a profecia emana do Espírito de Jesus. Então Jesus, pelo batismo, está plenificado do Espírito Santo, e tudo que ele realiza é obra do Espírito. Então as águas manifestam o Espírito Santo. Esse é o sentido teológico. As águas também nos lembram a questão. As águas também nos recordam a questão do mal. O mar nos recorda isso. Olha que coisa interessante aquela passagem bíblica. Jesus está na barca, está dormindo, e está uma tempestade terrível, a barca balança, e todo mundo, a gente vai morrer, ai meu Deus, vai morrer, está acabando, meu Deus, vai morrer. Jesus acorda, levanta, e o mar acalma. Essa passagem, caríssimos irmãos, é uma passagem da ressurreição. Nós vamos ler ela aí mais para frente desses dias da Páscoa. Por que é uma passagem da ressurreição? Jesus dormir no barco. O barco na Sagrada Escritura é o símbolo da igreja. Jesus está na igreja, mas está dormindo, ou seja, Jesus não estava com eles mais. A comunidade, os 12 apóstolos agora estão só. O mar, nesse sentido, simboliza a comunidade judaica que está pressionando os primeiros cristãos. Está em meio à tempestade. O que os cristãos fazem? Se desesperam. Vou morrer, meu Deus do céu. Eu vou junto, eu quero ir junto. Quando Jesus aparece, acorda, a tempestade acalma. Ou seja, quando a comunidade recorda que ele está no meio da comunidade, ela encontra a paz. Outra passagem bonita que mostra o mar como tempestade é Pedro. Jesus está orando com o Pai. Eles pegam a barca, vão. Quando é lá pelas 3 da madrugada, Jesus morreu às 3 da tarde, às 3 da madrugada, é o horário tenebrarum, nós falamos em latim, horário das trevas, do medo. Em meio à madrugada, e a madrugada prepara para o amanhecer, é um dado teológico, não é um dado físico, né? Eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Aí vem aquele filme idiota, Leonardo da Vinci, e se preocupa se Jesus caminhou, se não caminhou, o sentido não é esse. Jesus caminha sobre as águas. Jesus fala, não, sou eu, Pedro. Pedro fala, Senhor, se é tu, manda-me ir até ti. O que Pedro faz? Sai da barca e caminha sobre a água. Quando ele pisa, ele quis sair da barca, porque ele achava que fora da barca ele iria encontrar o Mestre. Não, fora da barca nós afundamos no mar da tempestade. Cristo vem, pega Pedro e põe de novo na barca. Ainda fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, o segundo caminho de manifestação do Espírito é a unção. Christos, em grego, quer dizer ungido. Cristo é ungido por quem? Pelo Espírito. Os reis no Antigo Testamento, como o rei Davi, também foi ungido pelo Espírito. Ok? Jesus é constituído ungido pelo Espírito. E é o Espírito que planifica a ação de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus realiza é pelo Espírito. E não só isso, São Tiago vai dar a missão à igreja de ungir. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que ore sobre eles, para que dê a unção, porque isso salvará o doente, e se tiver pecado, receberá o perdão. Então a unção, ela é muito forte. A unção está ligada ao reinado, ao poderio. Cristo recebe o poderio da onde? Da graça do Espírito. Por isso que Padre Congar vai dizer, o Espírito de Jesus. Outro símbolo, outra teofania, epifania, outra manifestação do sagrado é o fogo. Queima ele.
para achar uns caras de leve. No Antigo Testamento nós encontramos a imagem do profeta Elias, que surgiu como fogo. A palavra de Elias queimava o coração daquele que ouvia. É o mesmo Elias da fábula da semana passada? É, o mesmo Elias que foi para a 7ª morada. João Batista prega dizendo: eu batizo com água, mas virá aquele que irá batizar com fogo. É por isso que os mais antigos falavam que o mundo a primeira vez acabou em água e depois ia acabar no fogo, queimar tudinho. Eles veem o fogo como labareda, essas coisas. Não é, mas isso é meio macumbeiro, assim, meio negócio gostoso. Tem um amigo que você manda mensagem que responde assim: sangue, fogo, labareda. Ah, foi mal. Sangue, fogo, tá bom. Então o fogo na Sagrada Escritura também manifesta o sagrado, o Espírito. No Antigo Testamento, Moisés vê Deus, ou melhor, não vê, escuta Deus numa sarça ardente, uma sarça que queimava e não se consumia, igual Maria no Novo Testamento. Outro meio da manifestação é a nuvem e a luz. Nuvem e luz. Então o catecismo acentua que todas as vezes que vem a nuvem e a luz, também é o Espírito se manifestando. Batismo, na transfiguração, tudo isso nós encontramos a presença do Espírito. Também nós encontramos essa presença na Anunciação, quando a sombra paira sobre Maria, a sombra do Altíssimo, né? Depois no Apocalipse vai usar muito essa imagem do selo, o Espírito Santo como selo. O selo tem o sentido da marcação. O Espírito nos marca, também dá o caráter indelével dos sacramentos. Quem recebe um sacramento não consegue extirpá-lo. Padre, eu fui batizado, eu quero batizar em outro lugar. Não, meu irmão, você já foi batizado. É obra do Espírito, é um selo, te marca por todo sempre. Caso contrário, tu é um boca aberta. O próprio óleo tem esse sentido, né? Você não consegue tirar da pele, né? Ele é absorvido pela pele. E o óleo também é um símbolo. Eu não falei do óleo? Já falei, né? Ok. A mão, a imposição das mãos, isso a tradição da igreja ficou. Parou a internet? Não. A imposição das mãos, também na Sagrada Escritura, é obra do Espírito. Jesus impõe as mãos para curar. Jesus estende as mãos sobre a comunidade de fé. Ele cura os doentes e ordena que os apóstolos façam a mesma coisa. A igreja conservou este sinal como a efusão do Espírito em suas epiclésias sacramentais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não me leve a mal não. Quando que toca o sininho para ajoelhar? Os coroinhas acham que é na hora que faz o sinal da cruz. Não. É na hora da epiclese. Enviai o vosso Espírito. É nessa hora que o corpo, ou o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue? Isso é nessa hora. Quando nós fazemos a imposição das mãos que foram ungidas, na ordenação é ungida a nossa mão, nós fazemos a imposição das mãos e pedimos ao Espírito, é Ele que santifica, por isso que nós ajoelhamos. Aonde está a graça do crisma, do sacramento? Está na imposição das mãos do bispo. Quando o bispo fala aos crismandos, inclinem agora que eu vou fazer a oração sobre vocês. Os crismandos inclinam, o bispo estende a mão e faz uma prece longa, pedindo que o Espírito infunda na vida daqueles jovens. Depois ele unge, que tem o sentido do selo. Pediu o Espírito e depois marca, para dizer, esse infeliz agora está com o Espírito Santo. E eu aqui, leiga, eu posso colocar minha mãozinha também? Não. E por que eu vejo tanta gente na missa com a mãozinha levantada nessa hora? Isso é interessante, meu povo. Ó. Por que o sacerdote, o bispo, estende as mãos? Nós estendemos as mãos porque as nossas mãos foram ungidas.
No dia da ordenação sacerdotal, não na diaconal, na sacerdotal, o bispo passou o óleo do crisma, agora sim, do crisma, o óleo, nas nossas mãos e depois amarrou, e a gente foi até os nossos pais e eles desamarraram. Por isso que nós fazemos a imposição das mãos sobre os fiéis, porque a nossa mão foi ungida, nós somos ministros de Deus. Por que um fiel leigo não deve fazer a imposição das mãos? Uma vez eu vi uma pregação, não me lembro se era do Monsenhor Jonas ou era do Padre Léo, que dizia justamente isso. Quando nós impomos as mãos, nós podemos mandar aquilo que é bom, a prece, a oração, mas nós podemos receber aquilo que também não é bom, pela imposição das mãos, porque a imposição das mãos passa ao ar de autoridade, de consagração, de consagrar. O sacerdote ele é ungido, ou seja, as mãos dele são protegidas, e nós recebemos a unção para dar a bênção, para abençoar. Por isso que a bênção do Santíssimo, o sacerdote coloca o véu, porque ele não pode dar a bênção com a mão, senão ele estará abençoando o povo e não Cristo. Mas na palavra não diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem, expulsarão demônios, curarão os doentes, não sei o quê. Então assim, eu como leigo, eu posso rezar pela pessoa pedindo para que ela seja curada e não posso assim colocar a mão em direção a ela? Você pode rezar, mas se você coloca a mão por você não ser ungido, pode ser que aquela presença maligna que está na pessoa venha até você. É por isso que no grupo de oração então tem esse costume, quando vão rezar, após a oração, os servos, as pessoas que colocaram mãos rezam para que... Sim, porque, por exemplo, as irmãs da intercessão. É que na verdade Voltamos. também, se tem um sacerdote, é função dele. Não, claro. Na missa, né? É a função dele. Como a gente vê muita missa pela televisão, e agora, né? Então a gente fica com muito vício. Quando tem 4 padres, os 4 levantam a mão. E aí o coroinha também, né? Porque ele está ali no altar e a gente tem a impressão que a gente como leigo também pode. Mas quando você está numa outra situação, de um grupo de oração e de uma outra situação, É claro que não sacramento. sim, nós como leigos, é claro que a nossa oração não se compara de um sacerdote, mas a gente também tem assim, poder pela oração de rezar para pelo aquela pessoa. batismo nós somos filhos no Filho. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. Por isso que a gente fala do sacerdócio ministerial e do sacerdócio comum entre os fiéis. E entra no que a gente falou na semana passada do estado de graça, né? Então a gente tem que também ter esse cuidado na hora de impor as mãos. Padre Gabriel, Pensar nisso. ele no livro A Suma Demoníaca, ele fala muito disso, da questão da imposição das mãos. Ele diz que muitas das possessões demoníacas que ele presenciou foi por causa disso. Valeu. Do uso indevido da imposição das mãos e das ordens que o fiel dá. Então às vezes impõe a mão e diz assim: eu ordeno que você deixe este filho. Você vai deixar este filho e você vai para onde? Se a sua mão não é ungida, você não tem a graça de Deus a ponto de se proteger. Consegue entender? Não é o Covid que você tomou, está com o capiroto, não é isso. Mas é o sentido da unção. A unção é o sacerdócio ministerial. Deixa eu encaixar uma pergunta da Dani, outra pergunta da Dani. Pode fazer, Dani. No crisma, confirmo os dons do Espírito Santo? Ou é no crisma que eu recebo os dons do Espírito Santo? Receba por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então na crisma você recebe a plenitude dos dons do Espírito. Ok? Você já foi marcado pelo Espírito a ser filho do Filho pelo batismo. Mas na crisma você recebe a plenitude do Espírito. Certo? Então assim, Dani, vamos entender bem a primeira realidade. No batismo eu sou inserido numa vida em Deus. Ponto. A partir dali eu não sou mais pagão, agora eu sou um filho de Deus. No crisma eu sou revestido com a armadura de Cristo, que é o Espírito Santo. Deu para entender? E os dons são o serviço. E os dons são para o serviço. Lembra que eu falei? Nós nos tornamos apóstolos de Cristo, como diz a homilia. Por isso que nós recebemos os dons. Os dons não é para me proteger, para agora eu sou bonzão, não. Os dons é para que eu sirva.
para que o meu apostolado seja fecundo. Deu para entender? Olha como Deus é bom. Deus nos dá a graça de ser seu filho. Deus nos reveste de todos os seus dons. Deus nos dá um céu. E tem gente que não vive nenhuma dessas graças. É como se Deus não cansasse de falar: vem, meu filho, ó, entra aqui. Agora toma essa aguinha. Vou te dar aqui, ó, os seus dons. Vai servir. Vai ajudar os teus irmãos a vir aqui na minha casa. E às vezes as pessoas não querem. Recebe o crisma e foge da igreja. A Nalva também faz uma pergunta a respeito do crisma. Pode fazer, Nalvinha. Quem foi batizado e fez a Eucaristia, crismado quando criança, antigamente no sertão do Nordeste, o padre ia uma vez só no ano. Agora a pessoa tem uma outra visão dos sacramentos e quer fazer o crisma. Pode ou está pecando? Nalvinha, vamos lá. Antigamente se batizava e crismava, ou seja, inseria no corpo de Cristo e já dava a armadura de cristão, certo? Estou usando essa imagem para você entender. A minha avó foi assim, talvez talvez, não estou brincando. A minha avó foi assim, os mais antigos eram assim. Depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, a igreja deu um novo significado também ao sentido sacramental. Então as normas, as orientações, a visão de igreja mudou. Uma pessoa que recebeu o sacramento não tem como ela receber novamente. Então, por exemplo, a Andréia foi batizada lá no Piauí, no interior do Piauí. Só que ela não lembra, ela veio para São Paulo, ela agora quer ser batizada de novo. Não pode. Não pode. Ah, padre, já foi crismada, ela não pode ser crismada de novo. Se ela foi crismada, ela não pode. Agora, nada impede ela de fazer a catequese de adulto para amadurecer a fé dela. A minha mãe fez isso, padre. Eu me lembro dela fazer a catequese, acompanhar a turma da catequese, do crisma, para aprender, porque ela também foi batizada lá em Bernardino de Campos, crismada, só não casou porque não conhecia meu pai, mas assim, os sacramentos da promoção foi tudo de uma vez só na fazenda. E depois ela fez a catequese para entender o que era. É interessante, entendeu, Nalvinha? Então, assim, receber o sacramento não pode. O que acontece muito, a pessoa vem aqui na secretaria e fala: padre, eu não sei se eu fui batizado. E aí? Meus padrinhos já morreram, meus pais já morreram, e eu quero ser batizado. Eu não sei se eu fui batizado. Ou não consegue provar, né? Ou não consegue provar que foi batizado. Não tem um documento, não tem uma foto. E aí? E aí, dentro do ritual do batismo, nós temos um batismo que chama sob condição. O que é o batismo sob condição? É quando nós não temos a certeza que o fiel foi batizado, então nós realizamos o batismo e na hora de batizar nós falamos: se você ainda não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Sob condição. Então Deus sabe da intenção da igreja, não é rebatizar aquele filho. Deus sabe que a intenção da igreja é batizar se aquele filho não foi batizado. A mesma coisa se dá com um defunto. A pessoa está agonizando na hora da morte. O sacerdote vai lá dar unção. Não sabe se a pessoa está viva, está morta, se já morreu. Então o sacerdote tem que falar: se você estiver vivo, por esta santa unção na testa, e pela sua infinita misericórdia, e aí vai o sacramento da unção dos enfermos. Bom, eu não fiz isso ainda não. Por enquanto. Falta essa modalidade, porque já fazer o da agonia eu já fiz, a pessoa agonizando lá, e eu fui ver a unção. Tem um caderninho que vai dando check? Tem. A Dani pergunta de novo: o meu afilhado foi batizado na UTI apenas com água. Ele pode fazer o rito do batismo para receber o óleo? Muito bem. Dani, o seu caso é interessante. Eu lembro que o seu sobrinho, né? Afilhado. Afilhado, mas acho que é sobrinho, é filho da sua irmã. Eu lembro que ele estava para morrer, né? O médico tinha dado pouco tempo de vida para ele. E ela veio aqui, o padre Valdir acompanhou ela até a UTI. Estou contando para
você que não sabe da história, e o padre Valdir batizou lá na UTI, ok? E ele se salvou, já está um piazinho assim grande, acho que já há uns 2 anos. É sobrinho mesmo. Dani, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui à igreja, tá bom? E nós precisamos fazer os ritos complementares. Jogar água na cabeça a gente não vai jogar mais, ele já está batizado. Mas nós precisamos fazer a unção do peito, a unção da testa, acender a vela, fazer o juramento, dar a bênção, a consagração à Nossa Senhora. Então todos esses ritos complementares nós devemos fazer com ele, tá bom? O rito do batismo em si ele já foi batizado. Agora os outros ritos complementares, a unção do peito, a profissão de fé, a unção da testa, a consagração à Nossa Senhora, nós precisamos realizar, tá bom? Mas isso são ritos complementares, porque o teu sobrinho já é batizado, já é filho de Deus, pelo santo batismo, no Filho Jesus Cristo. Padre, tem uma amiga da gente, enfermeira, que ela diz que já viu muitos bebês na UTI, está ali prestes a morrer e enfim, elas podem fazer esse batismo só da água? Mesmo não tendo fé. Olha que interessante, o catecismo, quando a gente trabalhar o batismo, a gente vai ver isso, o direito canônico também. O batismo, ele não precede a fé de quem batiza. Então, por exemplo, eu sou médico e sou ateu, e eu estou com um bebê ali no meu, que vai morrer, e aí a família não pode entrar. Aí a mãe vem e fala para mim: olha, doutor, batiza meu filho. A única coisa que vai precisar é de água e a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E despeja a água na cabeça ou em alguma outra parte do corpo da criança, que simboliza o ato de lavar. Ok? Então o direito canônico permite tanto uma enfermeira, um médico, ou até mesmo você, a fazer esse rito em caso extremo. Eu vou sair por aí batizando. Meu irmão, isso é sacrilégio, você ganha até uma excomunhão de presente. Agora, se for um caso que você vai ver que a pessoa vai morrer, ou até um adulto, se você vê que vai morrer, você pergunta para ele: você quer o batismo? Quer, então eu vou te batizar. E tem que ser com água. Tem que ser com água, não pode cuspe, nenhuma outra coisa, saliva, nada disso. Não, estou falando porque às vezes caldo de cana. Vocês sabem que no Nordeste, esse papo de enculturação. Olha, eu fico falando de outras coisas, não tem como falar, não tem como falar. Diz que no Nordeste, na década de 80, escreveram um pedido para a Santa Sé para poder consagrar caldo de cana e pão doce no lugar do vinho e do pão. Por quê? Eles diziam que era questão da cultura. Por que Jesus consagrou o vinho? Porque era a cultura do povo judeu. Qual é a cultura do povo nordestino? É o caldo de cana, os engenhos de cana. Rapidez também não pode? Muito menos. Aí quase que a Santa Sé foi lá no sertão, dar 2 tapas na cara do padre que fez essa pergunta. Parece que ele estudou. E ia ficar naquela mesma igreja, aquele caldo de cana da minha vida. Eu sou bem gente da igreja. Aquele lá é com limão, aquele ali é com Se tem azia, ele pode fazer. então, só mandava um pastelzinho. A igreja adora vender pastel. Aqui em São Paulo é assim, né? O caldo de cana e o pastel. Aí você pensando ketchup, né? Você põe Uma massa de pizza. Maria, então tá me dando fome. Então, eu vou. Então, a imposição das mãos, tá? Também a questão do dedo, né? Lembra que Jesus fez aquele barro? Jesus fez o barro e com os dedos passou no olho daquele cego, lembra? O cuspe naquele barro, aí passou no olho do cego. Tá enxergando? Eu estou vendo umas árvores. Aí Jesus vai lá de novo, passa de novo, ele volta a enxergar. Então aqui na questão do dedo, o catecismo coloca assim: é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios, lá em Hebreus capítulo 6. Deu-lhe as 2 tábuas da aliança no Antigo Testamento, eram tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, está lá em Êxodo 31. A letra de Cristo, entregue aos cuidados dos apóstolos, é escrita com o Espírito de Deus vivo e não em tábuas de pedra. Veni Creator Espíritus, vinde Espírito Criador. Ok? E por fim a pomba. A pomba. Por isso que a igreja tem tanta pomba.
Mas na Catedral da Sé, você deu respeito. Eu não vou lembrar a situação, mas uma vez entraram com a pomba e soltaram no meio da missa. Ai, eu já vi tanta coisa nessa paróquia que é melhor desver. O Papa solta a pomba direto e sempre volta para ele. Os 3 que fizeram isso não deu certo. Minha nossa. Então a pomba também recorda o batismo. No final do dilúvio é a pomba que traz o graveto seco, tá bom? Então tudo isso, caríssimos filhos, é a teofania, tá? É a manifestação do sagrado, a manifestação de Deus. Então o Espírito, ele é uma pessoa, mas ele nunca vai aparecer como uma pessoa igual a Jesus Cristo, que assume a humanidade, não. O Espírito se usa de meios naturais para manifestar a sua obra e o seu poder, ok? Era isso que eu tinha para falar. Temos mais alguma pergunta? Dani, alguma pergunta? Não, a Diana perguntou da igreja brasileira, mas a gente já falou bastante sobre esse batismo, respondi ela aqui. Diana, qual é o problema da igreja brasileira? O problema da igreja brasileira é a forma. Volte algumas aulas para trás. É a forma. Lembrando, para o batismo ser válido tem que ser: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito, e despejar a água. Se eu batizo falando assim, eu te batizo em nome de Jesus Salvador, aleluia, aleluia. Não, nós não somos batizados em nome de Cristo, nós somos batizados em nome da Trindade. Então esse batismo não existiu. Quando a igreja não reconhece um batismo é porque não existiu. Então, por exemplo, você é luterana, da igreja de Lutero. Falou, não quero mais ser luterana não, quero ser católica. Vem para a igreja católica. O seu batismo para nós é válido, porque você foi batizado em nome da Trindade com água. Então o que acontece? Eu, padre, vou fazer apenas os ritos complementares, igual o sobrinho da Dani precisa fazer, e a profissão de fé com você. Entende? Então tem algumas igrejas que tem a forma e usa a água, aí nós aceitamos o batismo. Caso contrário, nós precisamos realizar o batismo. Não é batizar de novo, é batizar, porque aquela pessoa nunca foi batizada. A Irina comentou aqui que a mãe dela sempre dizia que uma pessoa batizada podia batizar qualquer pessoa que estivesse morrendo. Muito bem, Eridan, estou te devendo, vou te responder, viu? Minha Nossa Senhora, Eridan, tá bom. Esse é o momento da live aberta. Não faça perguntas que ainda estiver devendo. Eridan, a tua mãe está certa. A única coisa que falta aí é até quem não é batizado pode batizar, tá bom? Porque o batismo não é obra da pessoa, é obra do Espírito. Até um pagão pode batizar. Assim como qualquer um também pode entregar a comunhão, né, em casos. Ter a bênção ad hoc. Então na hora eu posso chamar e dar uma bênção para a pessoa distribuir a Sagrada Comunhão. Certo, meu povo? Então nós paramos no número... Quem escreveu? A Neuza Vicentini, a ministra. Neuzinha. Pais evangélicos. A criança pede para ser batizada na igreja católica. Pode batizar com a permissão dos pais, mesmo que eles não professem a mesma fé? Como é que é? Peraí, não entendi. A criança... São pais evangélicos. Pais evangélicos. Mas entendi para os evangélicos. Tá, entendi. Mas a criança quer ser batizada. Pode? Neuzinha, a primeira pergunta é: quantos anos tem essa criança? A igreja diz, pelo Código de Direito Canônico, que a partir dos 7 anos, vou anotar aqui, 7 anos, a criança já tem a idade da razão para decidir se ela quer ou não receber o sacramento. Ok? Por isso que passou dos 7 anos a gente não batiza sem a catequese. Porque para a nossa visão católica, aquela criança já é adulta, pronto para receber os outros sacramentos. E por que para crisma só pode com 14? Aí é uma norma do Brasil. Eu vou até explicar isso daí, porque deu pano para manga outro dia. Então, se a criança tem mais do que 7 anos e ela expressa o desejo de ser batizada na igreja católica, a igreja tem por obrigação conceder o sacramento. O sacramento não é da igreja, o sacramento é de Cristo. E se a criança aceita na sua liberdade receber o sacramento, ela é muito bem-vinda. Claro, agora vamos ponderar aqui uma realidade. É necessário que a família saiba, né? Os pais são evangélicos, tá? Então é necessário que a criança fale para os pais, ou pelo menos para algum familiar católico. Então, por exemplo, por que essa criança expressou o desejo de ser católica? É por causa de uma avó? É por causa de um tio? Alguém levou ela para a igreja e ela viu?
Então, por exemplo, aquela pessoa que é responsável pela criança, acompanhe ela no caminho da fé. Deu para entender, o Neuzinho? A criança ela tem a liberdade para escolher, mas isso não pode virar um conflito dentro de casa. Então é necessário que a criança tenha o apoio de algum adulto que ajude a conversar com os pais, a amansar a família, para que a criança receba o sacramento. Se vê que vai dar muita confusão, o que eu aconselho? Quando a criança tiver com uns 9 anos, já está mais velha, aí coloca na catequese. Aí não vai gerar tanto atrito com a família. Ok? Mas se a criança quiser receber o sacramento, é direito dela. Ela passou dos 7 anos, ela tem a idade da razão, pode trazer ela para cá. Diretório Geral da Catequese, escrito pela Santa Sé, não é o Diretório Nacional, é o Diretório Geral. Estudou mudar a sequência dos sacramentos. Vamos lá. Só isso aqui eu chego, viu? Então daqui a pouco o Danilo vai. Olha a hora. Tá bom. Qual é os sacramentos da iniciação? Muito bem. Batismo, Eucaristia e Crisma. A igreja, no documento geral da catequese, o ano eu não me lembro qual é, não é esse que saiu agora, é o passado, estudou inverter esse caminho da iniciação cristã. Então a igreja discutiu durante muito tempo em fazer o batismo, a crisma e aí sim a Eucaristia por último, porque a Eucaristia é o ápice, é Christos, é receber o corpo e o sangue de Jesus. Isso aqui gerou um conflito muito grande. O próprio cardeal Ratzinger, depois o Papa Bento XVI, era a favor desse estilo catequético. Você batiza, confirma a fé. Depois que você está bem confirmado, você recebe Jesus como ápice da sua formação catequética. O Diretório Nacional da Catequese, estipulou que o crisma seja com 15 anos. E aí nós temos aqui na Diocese de Osasco o Diretório dos Sacramentos. Camão Dorsi. O Diretório das mãos Dorsi, o Diretório dos Sacramentos estipulou então que seja com 14, 15 anos. Tá? Então, a criança, a partir dos 7 anos, para ser batizada, ela precisa fazer a catequese e uma idade mínima para ser batizada, igual aqueles pais. A criança nasceu, eu vou esperar ela fazer 1 ano e a gente já faz uma festa só. Vou esperar ela fazer 10, ela vai sozinha para a igreja. Para batizar não tem idade não. Nasceu, se quiser batizar ali mesmo na hora, antes de dar o primeiro banho, pode batizar. O nosso dever como cristãos que participam, que estão inseridos dentro da igreja, a criança nasceu, já providenciar isso logo, não esperar ela ir para a faculdade. Porque a Diana, por exemplo, a Diana está esperando o Douglas ir para a faculdade para batizar. Porque, pai e mãe que está me assistindo, você não quer o melhor do teu filho? Tu não compra as melhores roupinhas, o melhor carrinho, o melhor berço, não é? Por que não dar a graça dele se tornar filho de Deus desde cedo? E vai que Deus o livre, ele morre sem batizar. Sim, aí pronto, vai pro limpo. Meu filho vai ser Aí vai chegar no limpo e vai bater na porta fechada, que vai dizer essa diversão aí já. Chamar o padre assim, primeiro filho assim. Nós temos a Terezinha Roesler, eu acho que é assim. A bênção, querido padre, estou amando a tua aula, estou recordando o que aprendi na teologia. Ela deve ser lá do sul, né? Porque eu nunca vi ela. Terezinha, lá de Curitiba. Minha amiga, um abraço para você, para Mariana, para todo mundo aí. Deus ilumine vocês. Que bom, minha irmã. Aí tem um internauta, Francisco Vieira, que escreveu 11 minutos. 11 minutos para terminar, eu já passei uns minutos. Tem que explicar direito, Danilo, senão não entende. Mais 11 minutos. Acho que é mais 11 minutos, tá? Só que já faz tempo que ele comentou, então já é menos 11. Né? Sentei, Danilo, sentei. Eu acho que então finalizamos hoje. Como eu disse para vocês lá no começo, a gente está só no começo do Espírito Santo. Agora ele disse que só faltam as 2 coisas, sei lá. O Danilo acho que tomou uns gorotes de as 2 coisas que falta 11 minutos ou que ele já passou. Então, o que eu aconselho vocês? Não percam a próxima aula.
Anderson, que hoje não está por aqui. Graças a Deus. E cedeu o seu lugar para a Dani, que perguntou bastante. Que ceda seu lugar para os outros também. Essa interação, vocês perguntarem, é isso que enriquece. Um pouquinho antes da gente comentar, eu falava para a Fábia, eu estava fazendo teologia e devido à pandemia a diocese deu uma parada no curso. Eu já passei do que eu estava aprendendo na teologia, aprendendo com o Padre Rafael. Então, para que a gente venha aqui trazer um pouco de conteúdo para você, tanto eu quanto a Andréia, nós precisamos ir atrás, buscar. Então, eu também estou aprendendo. E eu fico feliz quando vem comentários, não os elogios, enfim, o ego, né, falando, mas quando eu vejo que as pessoas, que os 30 que hoje nos acompanharam lá do outro lado, fez diferença para eles também, assim como está fazendo para mim, está fazendo para a Andréia, para as meninas que estão aqui. E eu não vi a Neuzinha e o Nivaldo aqui hoje, eu não sei se eles assistem depois, mas uma coisa que ontem me deixou muito feliz no final da Santa Missa, enquanto nós esperávamos a porta da sacristia abrir para guardar os vasos sagrados, o Nivaldo veio assim, naquela simplicidade dele, dar um muito obrigado para nós três. E ele disse nós três mesmo, falou o nome da Andréia, o meu, disse que nós éramos muito inteligentes. Eu falei, você não me conhece. Eu estou fingindo. Mas aquilo me deixou muito feliz, porque eu vi que está fazendo a diferença para outras pessoas. Então, continuem participando. Se não estiverem entendendo, escrevam aí. Eu sei que a gente brinca, que a gente atrasa, que a gente derruba a câmera, que a internet cai. A culpa é da Naira. A Naira está longe hoje, só não trocou a meia. Mas a gente está fazendo de coração, como o Evangelho disse ontem. Sejamos testemunhas. E para que a gente testemunhe, a gente precisa de base. Porque senão a gente vai testemunhar o quê? A gente vai ter a ação do Espírito Santo como? Como que a gente vai entender isso? Então, continuem daí. A gente promete não acabar às 10 horas, só às 9h59. O Danilo ficar feliz. E é isso. A bênção final? Muito bem, meu povo, obrigado mais uma vez. Divulguem, mandem para os catequistas, que eu gostaria tanto que os catequistas participassem, para as nossas lideranças. O Anderson outro dia partilhou comigo que tem usado as nossas aulas para dar catequese, pede para os jovens dele assistirem às aulas com tantas perguntas depois. Então, para nós é uma alegria. A Escola de Maria, ela foi desenvolvida e pensada para formar o nosso povo, a nossa paróquia. E é uma alegria quando tantas pessoas participam, como a Terezinha lá de Curitiba, tá bom? É uma alegria mesmo. Então, vamos divulgar, meu povo. Nós temos aqueles que são fiéis, a Fátima, que é a vovó mais recente da paróquia, né? Tanta gente querida, a Nilzinha, tanta gente que é fiel, tá? Então nós agradecemos e peço para divulgar. Meu povo, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós.